O Senado Federal está revendo a decisão da Anvisa de proibir a comercialização dos inibidores de apetite através do PDS 52 de 2014. A matéria já tramitou em comissão temática e agora espera para ser colocada em pauta de votação pelo plenário. Há, inclusive, a possibilidade de que a matéria seja votada no próximo esforço concentrado, pois há um requerimento nesse sentido do senador Cacá Andrade. E é com ele que nós conversamos agora sobre esse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é uma questão controversa, né? Porque conversávamos antes da entrevista, qual o motivo da Anvisa ter proibido esse medicamento? A resposta mais imediata é que estaria proibido porque há um uso indiscriminado. Mas, nesse caso, então, não seria razão para aumentar a fiscalização em vez de suspender o medicamento? Isso. A gente entende que o papel da Anvisa é controlar, né, o uso racional dos medicamentos e fiscalizar que esses medicamentos sejam, né, colocados para a população de forma responsável, e adequada. Quem é que faz isso? Quem é que receita medicamento? Médico. A própria Constituição estabelece a liberdade desses profissionais de exercerem a sua profissão de forma responsável. Alguns desvios que porventura ocorram ou venham a ocorrer, existe o Conselho Federal de Medicina e existe a própria Anvisa para fiscalizar. O que não podemos é retirar o direito de uma população que não tem condições, porque a questão da obesidade não é uma coisa que as pessoas querem ser obesas. Existe toda uma disfunção. Estética, vamos dizer, né? Existem questões hormonais, existem alterações metabólicas no organismo que precisam do auxílio de medicamentos. Claro que, dependendo do caso, quem é que vai identificar caso a caso? Os médicos. Aí a Anvisa, sob o argumento de que está havendo uso indiscriminado de pessoas que não necessitam, não estariam na condição de receber esse tipo de medicamento para o controle da obesidade, ela, pelo uso indiscriminado, simplesmente retira o medicamento de circulação. O que está acontecendo? Hoje mesmo, acabamos de ver uma entrevista onde uma pessoa estava vendendo medicamentos, né, para a redução inibidores de apetite, né, vendendo clandestinamente. Então, quando você, né, controla o oficial, você deixa o clandestino para tomar conta do mercado. E isso é bom a gente lembrar, né? Porque uma vez que você está tendo uma comercialização fora de uma fiscalização, a própria integridade do produto também não está garantida. Se o uso de um inibidor do apetite já é uma coisa delicada, um inibidor alterado talvez seja mais prejudicial ainda, né? Esses medicamentos foram manuseados. No mínimo. No mínimo, mas podem ter sido manipulados, inclusive. Então, você está colocando a população em risco, quando, na realidade, se os médicos estivessem prescrevendo para cada paciente, de acordo com a condição de cada paciente, a gente teria um controle maior e a população estaria exercendo um direito constitucional, que é o direito à saúde. Uhum. Então, nós estamos, de uma certa forma, cerceando esse direito à saúde. E essa é uma decisão da Anvisa que parece que também, junto à sociedade, também não é uma coisa que está pacificada, né? O senhor mesmo me contava antes da entrevista o número grande de manifestações de cidadãos que o senhor recebe através de rede social, não é isso? Inclusive de representantes de entidades, assim, idôneas. Sim. Respeitadas, inclusive, né? O senhor podia falar um pouco disso para a gente? Olha, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, né, são bombardeadas diariamente, bombardeadas no bom sentido, com pessoas que têm obesidade mórbida e que estão à procura de um tratamento e que, com essa resolução da Anvisa, estão desesperadas. São manifestações do tipo: nós estamos morrendo enquanto a Anvisa nos tira o direito a esse medicamento. Nós não viemos aqui
falasse com informações superficiais. Nós consultamos entidades idôneas, nós consultamos profissionais idôneos ligados à área, endocrinologistas, são profissionais ligados à saúde de uma forma geral, porque a saúde não necessariamente são médicos, são nutricionistas, são psicólogos, são fisioterapeutas, porque multidisciplinar são. A gente está vendo, já está comprovado que a obesidade ela contribui para a formação de até 17 tipos de cânceres. Né? A obesidade, ela contribui para a questão das doenças cardiovasculares. São inúmeras doenças, a hipertensão, problemas de fígado, de rins. Então, a obesidade está associada a um conjunto de doenças que reduzem sobremaneira a expectativa de vida da população brasileira. Então, quando nós entramos com esse requerimento, nós procuramos nos certificar com informações de autoridades da área médica, de entidades detentoras, né, de conceito a nível nacional e que se manifestam favoráveis que a liberação desses medicamentos seja feita, que essa resolução da Anvisa, através desse decreto legislativo, seja assustada e que os obesos que tenham o direito à saúde e que a gente não venha. E outra coisa também que contribui para os gastos com saúde. Se você tem uma população obesa, todas essas doenças que eu falei aqui, a diabetes é outra doença que... grave, degenerativa, né? Associada a isso. Então, o serviço público de saúde, que já não está bem, ainda recebe essa sobrecarga por conta de uma resolução da Anvisa que retira o direito das pessoas à saúde e ainda mais sobrecarrega o sistema. Essa sobrecarga e tendo um recurso a menos para tratar essas pessoas, né, senador? Isso. Agora, me ocorreu aqui, inibidor de apetite não é o único remédio que pode... suscitar uma prescrição indevida. Nós temos aí também os ansiolíticos, antidepressivos, que também tem um apelo, assim, vamos dizer assim, um apelo grande de quem talvez não precisasse, não fosse o perfil mais indicado, mas que muitas vezes prefere usar ou quer usar. Quer dizer, esse tipo de medicamento que precisa de um acompanhamento mais próximo da Anvisa também não é o único no mercado, né? É verdade. Esses outros que você citou muito bem, são usados largamente aí, que a Anvisa, naturalmente, com seu papel fiscalizador, deve exercer esse controle. Então, que se libere, né, os inibidores do apetite e que, já que se tem, a Anvisa pode ter histórico de uso indiscriminado, que se consulte os conselhos de medicina para que conversem com seus associados e que eu tenho certeza que os médicos são responsáveis. Como toda profissão, existem os desvios, que sejam combatidos os desvios. Mas a regra geral é que os médicos, os profissionais de saúde brasileiros são responsáveis. Qual é a expectativa, então, a partir de agora com o seu requerimento? Feito o requerimento, já está garantida a colocação em pauta da matéria ou ainda é preciso construir um consenso entre as lideranças? Olha, o que eu espero é que os colegas do Senado entendam o problema e busquem, né, naturalmente, colocar esse projeto em votação para que no mais curto espaço de tempo possível essas pessoas venham a ter acesso a essa medicação. Né? Porque, às vezes, entraves burocráticos que são colocados, como esse que a Anvisa colocou, coloca em risco toda uma população. A medicação não é a única solução. A medicação ela só é utilizada em casos que as outras prescrições médicas, o controle nutricional, atividade física, né, o apoio psicológico, né? Quando essas situações se esgotam, e aí sim você tem que entrar, você tem que ir além, e aí tem que colocar o medicamento para que se traga a pessoa nessa condição a uma condição de que com esses outros métodos mais, eu diria, menos invasivos, ela consiga controlar o seu peso. Senador, muito obrigada pela sua presença, então, aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção.
Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para o número de telefone ou endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.